Supremo Tribunal Federal publica decisão que condenou o Bolsonaro à prisão por trama golpista. O processo será concluído este ano. Vamos ver. O Supremo Tribunal Federal publicou hoje a decisão da primeira turma que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados por participação em trama golpista. Com a publicação do acórdão, começa a contar o prazo de 5 dias para que as defesas apresentem recursos, chamados de embargos de declaração, que servem para pedir esclarecimentos sobre o julgamento. Esses recursos raramente mudam o resultado, mas podem levar à redução das penas. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, deve analisar os pedidos até o fim do ano. E só depois dessa fase a pena poderá ser executada. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, acusado de liderar a organização criminosa que planejou e articulou os atos golpistas do 8 de janeiro. Mariano, com a publicação do acórdão, já hoje, isso significa que a defesa do Bolsonaro tem até segunda-feira para os embargos declaratórios e os prazos correm. Há a possibilidade do ex-presidente ser preso ainda esse ano? A expectativa é essa, Matheus. Após esse prazo e essa análise desse embargo de declaração, feito ou pelo Alexandre de Moraes ou pela turma, depois que cumprir todos esses prazos, a decretação da prisão efetivamente pode ser concedida ainda no ano de 2025. Alessio. Olha, Amadeu, na verdade era uma previsão. Saiu um pouco em um horário não tão oportuno, porque ontem a gente não estava com essa previsão dessa decisão ser publicada, mas já era algo previsto, era algo que a gente estava esperando a data, justamente queria sair esse acórdão. Agora, sobre a condenação, uma publicação que traz esse reforço, porque na verdade a gente inclusive ontem falou sobre o voto que seria alterado, que seria modificado pelo próprio ministro Luiz Fux, mas claro, não iria mudar nenhum tipo de pena ou dosimetria. Ele até falou sobre a questão gramatical, então era algo que a gente já esperava de fato, Amadeu. E o ministro Alexandre publicou o acórdão independente dessa mudança, que seria apenas gramatical, sem interferir na sentença e sem interferir nem mesmo na dosimetria, Cecília. Uma mudança aí que já reforça essa possibilidade de prisão, embora ainda vá a defesa entrar possivelmente com algum tipo de recurso para revisar a pena e que não vai acontecer de forma imediata. A gente já havia conversado sobre a possibilidade ontem do ex-presidente Jair Bolsonaro começar a pagar essa pena só a partir do próximo ano, e agora com esse período também. E pediu para trocar de turma, ele quer passar da primeira turma onde ele está para a segunda turma, mas que pediu ao ministro Fachin, que é o presidente do tribunal, mas que mesmo assim quer continuar deliberando sobre essas ações que envolvem o ex-presidente Bolsonaro, mas Fachin ainda não deu resposta, Ari. Na verdade, o Luiz Fux pediu para migrar da primeira turma para a segunda turma, no lugar de Luiz Roberto Barroso, e ele pediu ao ministro Flávio Dino que o mantenha nos julgamentos onde ele já está, que inclui, claro, o da trama golpista. E o Flávio Dino remeteu ao novo presidente do STF, o Fachin, essa decisão, se Fux ainda fica atrelado aos julgamentos pendentes na primeira turma. Agora, a Cecília falou um ponto que é muito importante. A defesa de Bolsonaro, ela nutre uma esperança de protelar o cumprimento da pena, o início do cumprimento da pena, porque ela diz o seguinte: olha, o voto do Luiz Fux foi tão longo, tão extenso, tão abrangente, que deixou brechas para que esses embargos infringentes declaratórios sejam considerados. Então, é só protelar mesmo. E aí jogar para o ano que vem, como queria Luiz Fux. Lembrando que não cabem os infringentes, Ari, porque como foi 4-1, só os declaratórios. Que não, quer dizer, falando aqui um português mais direto, eles não têm esses embargos, esses recursos,
eles não têm a possibilidade de alterar A condenação, alterar a pena. Fecha para a gente, Kátia. Zé, eu acho que o fato de... tinham 60 dias, né, o prazo, até 60 dias, e o fato de ter sido antecipado, não acredito que seja muita surpresa pelo andar do julgamento, que inclusive é uma das contestações de quem defende o ex-presidente Bolsonaro e todos ali os envolvidos no caso, de que a aceleração do processo, o trabalho do STF tem ali um objetivo político, porque sabe que deixando isso para o ano que vem, a situação, o clima no país ficaria menos propício. Então, contamina, né? Contamina com o processo eleitoral. A manchete 2 do Mariano, vamos lá, é o pacote anticrime, né? Do governo Lula, que está, segundo Lewandowski,